Foi tudo quando eu tinha 7 anos. E aí a minha mãe comprou uma maleta que tinha uns brinquedos, né, referente à medicina, que nem tipo uma seringa, um estetoscópio, enfim, né, nesse ramo. E aí, desde então, abriu a minha mente para esse mundo, sabe? E aí me encantou. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver mais sobre, estudar sobre. Então, isso para mim abriu o meu mundo, sabe? Eu me senti tão confortável nessa área que eu disse, não, é isso que eu quero para minha vida. O jovem, ele tem a falsa impressão de que naquele momento da vida, no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, ele precisa decidir todo o resto da vida dele. E não é verdade, né? Existem caminhos e existem alguns processos pelo qual ele precisa passar, amadurecer, e há até quem diga que o ensino médio é o período, é muito cedo ainda para se decidir sobre uma carreira, sobre o que se quer fazer para o resto da vida, e ninguém precisa fazer nada para o resto da vida, né? A gente pode mudar, as nossas preferências mudam ao longo da nossa vida, as nossas experiências mudam, né? E acho que as nossas escolhas são pautadas muito nas nossas experiências. Não tem como descobrir o que tu gosta de fazer se tu não faz alguma coisa. Essa história de tu ficar, por exemplo, chegar no ensino médio e ficar fantasiando sobre o que tu gostaria de fazer é uma baita de uma ilusão. Porque tu pode te imaginar fazendo qualquer coisa, né? Quando tu pergunta para uma criança assim, o que tu quer ser quando tu crescer? Eu quero ser astronauta, eu quero ser dentista, eu quero ser médico, eu quero ser não sei o quê. Porque tu tem 1 milhão de possibilidades na tua frente abertas, né? E aí, quando que a gente se torna alguém de verdade? Quando tu não tem mais possibilidades. A gente estuda psicologia e sabe que a área cerebral que amadurece por último é a área do cérebro responsável pela tomada de decisões. E ela amadurece lá por volta de 24, 25 anos. Alguns já me perguntaram, eu vou esperar amadurecer. Vai amadurecer quando possivelmente já esteja terminando, por exemplo, no caso, uma formação de ensino superior. Então, tu vai precisar criar e ter artifícios para conseguir fazer uma escolha sem ter essas questões maturacionais e falando biologicamente. Se eu me conheço, eu sei quais são os meus objetivos, eu vou em busca disso. E eu acho que o ensino médio é um momento para isso. É um momento para fazer experiências, né? Para aproveitar situações que o ensino médio oferece, né? Estágios, até as próprias aulas de teatro, de dança, a questão de oficinas que às vezes tem na escola, né? Hoje em dia tem, por exemplo, o projeto de vida, que os alunos começam ainda no ensino fundamental, a questão do se autoconhecer. E aí, com o passar do tempo, se tu vai para o mercado de trabalho, tu começa a ter uma percepção de para que tu serve. Que às vezes a pessoa confunde assim, né? Será que eu gosto de fazer o quê? Qual é a minha vocação? Como se a vocação fosse a profissão. Hoje, mais do que saber calcular 2 mais 2, é importante saber se relacionar com outra pessoa. É importante saber trabalhar em grupo, porque o mercado ali fora vai exigir que tu esteja preparado para ouvir e para apresentar boas ideias, para apresentar bons projetos. Então, acho e tenho certeza que o diferencial é esse. É ter a consciência de que o aprendizado precisa acontecer ao longo de toda a nossa vida, independente se esse aprendizado for por meio de um curso técnico, ou de uma graduação, ou de uma especialização, ou pelas experiências, né? Porque a gente tem cenários e situações de muitas pessoas de sucesso, que cresceram, que são as pessoas que mudam realmente o cenário e o contexto em que estão inseridas, sem ter necessariamente passado por uma graduação, né? Ele não vem só com a questão de um início de uma possível marca de independência financeira, porque às vezes o primeiro trabalho, né, a renda ela é até simbólica, por vezes. Mas é tudo que ele representa, né? É maturidade, é desafio, é a responsabilidade, ele representa muito mais. E eu digo que é uma das instâncias, uma das nossas dimensões de vida que a gente considera com tal importância como o físico, o financeiro, o social, o afetivo, tá ali. É diferente o jovem que estuda de manhã e o jovem que estuda à noite. O que estuda à noite, muitas vezes, chega no segundo horário, às 7h30, porque se atrasou no trabalho, vem sem jantar, vem direto do trabalho, né? E tem que ainda dar conta daquelas 4 horas da sala de aula, né? Esperando o lanche das 9, porque não deu tempo nem de fazer
um lanche, um intervalo entre o trabalho e a escola, né? Então, são realidades diferentes também. De quem tem um ensino noturno é muito diferente de quem tem um ensino diurno. Então, eu sempre incentivo os pais ou os adolescentes que estão no ensino médio a antes trabalhar em alguma coisa só para ver como é que funciona essa troca de dinheiro, essa troca de funções, como é que é lidar com pessoas, lidar com números, se organizar financeiramente, ter responsabilidades, ter uma rotina. Porque aí tu se situa, tu coloca os pés no chão e aí tu vê. Se tu é muito ruim em lidar com pessoas, de repente tu começa a pensar em algum curso técnico que te ensine a fazer algo específico, né? Que às vezes vale mais a pena, porque aí a faculdade às vezes tu investe 200, 300 mil e simplesmente é jogado fora. Porque, assim, existem pesquisas que mostram mais ou menos, assim, aproximadamente 50% dos recém-formados não encontram emprego. Isso não é, assim, uma coisa que eu digo só porque eu li, sabe? Não, eu percebo. No consultório, eu percebo com os meus amigos. Os meus amigos que fizeram engenharia, nenhum está trabalhando na área. A educação, ela é protagonista do nosso ser. Isso é uma coisa que eu sempre digo, assim. Se a gente quer, em algum momento, ser diferenciado, e não só em termos profissionais, mas enquanto pessoas, nós precisamos entender que a educação é um dos artifícios mais potentes e mais importantes nesse cenário todo. Então, independente do caminho que tu escolher, seja ele de trabalhar nos 10 primeiros e estudar nos próximos 10, ou estudar nos 5 primeiros e trabalhar nos próximos 10, que essa tua escolha seja pautada numa consciência bem importante, que tu precisa aprender ao longo de toda a tua vida. Então, a gente começar a construir isso com o jovem desde muito cedo, essa construção de trabalho como algo que não é penoso, pelo contrário, é uma das formas da gente se sentir vivo, mesmo que a gente às vezes saia muito cansado de um trabalho, exaustos, mas aquela sensação de estar vivo. Então, ela é fonte de uma questão de suma importância para o equilíbrio das pessoas de uma maneira geral. E aí, quanto antes nós tivermos experiências, né, e construir essas experiências realmente no sentido positivo, melhor em termos de resultado futuro. O sentido não é a mesma coisa que a felicidade. O sentido é assim, será que aquilo que eu fiz fica para eternidade? No sentido assim, será que eu impactei a vida das pessoas de alguma forma? Quando tu é jovem, tu não pensa nisso, tu pensa em ser feliz, até porque tem um incentivo muito grande na mídia, né? Até na psicologia moderna, hoje em dia tem muito isso, né? De tu investir na tua imagem, na tua autoestima e parará. Então, essa coisa do sentido, ela é diferente, ela é quase o oposto disso, porque tu não tá preocupado contigo mesmo especificamente. Tu tá preocupado em como servir melhor as pessoas para que a tua história impacte de alguma forma o mundo ao teu redor. Não é que a gente vai ser eternamente feliz, essa coisa de realização profissional, de que as coisas são sempre maravilhosas, de que eu vou escolher uma coisa e eu vou ser feliz o resto da minha vida. Isso não existe, né? Essa consciência de que nós passamos por períodos e períodos e que trabalhar e fazer aquilo que você gosta não necessariamente significa ser feliz o tempo todo. Quando a gente entender isso, a gente entendeu tudo. Mas tu tem que ver que a função específica que tu tá exercendo, ela não pode ser o único fator pro sentido da tua vida. Isso é só um pedacinho do sentido da tua vida, né? E a felicidade, ela tá como uma variável, mas não como o critério principal. Ela pode ser uma consequência dessas escolhas, mas não necessariamente. Às vezes a gente vai num restaurante, por exemplo, e a gente vê um aluno trabalhando como garçom. E você vê que ele atende bem, que ele se comunica bem, que ele é educado, que ele venceu. É gratificante. Eu fico muito feliz. Se a gente pensar assim, não, mas eu nasci para ser dentista. Então tu tá querendo dizer que tu é só mais um dentista. Eu não posso ter nascido para ser uma profissão. Porque profissão existem várias e dentro de cada profissão existem inúmeras pessoas. E hoje, por exemplo, com todas as mudanças, né, hoje a característica mais evidente ou a mais destacada no mercado de trabalho, inclusive em processos de seleção, é você ser adaptável. Está índice, assim, agora em pandemia, ele passa 40%. É uma qualidade, um predicado que a gente olha com muito carinho, quanto tu consegue ser adaptável.
Ok, mas ser adaptável é justamente se abrir muito à mudança, é você se experimentar de formas diferentes, enfim, e ter essa flexibilidade com muita tranquilidade. Então, para o jovem que está ali no ensino médio, quando ele simplesmente pula para a faculdade, ele vai direto, é como se ele estivesse estendendo o período do ensino médio até que a faculdade acabar. Por isso, às vezes, tu chega lá na universidade e tu não vê pessoas realmente engajadas no curso, em aprender alguma coisa. Elas estão curtindo. Estão fazendo festa, estão fazendo amigos, estão gazeando aula. Óbvio que tem as exceções, mas tem muito disso, porque tu vê que a imaturidade das pessoas que estão lá é gigantesca. Então, veja bem, o mercado também está formatado para esse tipo de situação. Não tem diploma, não é contratado. Mas espera aí, quais são as tuas habilidades? Quais são as tuas competências? E olha que engraçado, é muito dicotômico, porque é o mercado de trabalho contratando pessoas por ter ou não ter diploma, e um exame nacional de ensino médio, o famoso Enem, avaliando os nossos alunos por competências e habilidades. Espera aí, eu avalio por competência e habilidade e contrato porque tem ou não tem diploma? Qual é a lógica disso? Se ele tem competências e habilidades já desenvolvidas durante o ensino médio, ele pode fazer trabalhos nessa área, sem necessariamente ter um diploma. A sociedade cobra muito que se vá direto para o ensino superior, né? Mas a questão do trabalhar também, com certeza. Ele não deixa de ser, muitas vezes, uma forma de experiência, né? Eu estou experimentando alternativas. Então, acho que o primeiro ponto é levantar os interesses. Só que aqui eu vejo que o jovem confunde. Ele diz pra mim, por exemplo, eu me interesso pela área da odonto, mas eu não conheço nada de odonto. Digo, não, interesse é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento, a formação vai te dar, mas interesse não. Interesse é aquele brilho no olho quando tu escuta um profissional falando e tu quer ouvir mais. É quando daqui um pouquinho tu mesmo vai buscar pesquisas, enfim, informações sobre, sem nenhuma tarefa da escola, porque tu livremente quer buscar mais. Eu só vou conseguir mais ou menos definir para que eu sirvo, né, e qual é a minha vocação quando eu já tiver uma coleção de situações onde eu me comportei de tal forma, onde as pessoas precisaram de mim para tal coisa, que aquilo se repete e eu começo a perceber, realmente, eu acho que eu sirvo para isso aqui, porque olha só quantas vezes aconteceu tal coisa na minha vida. Então isso é uma marca pessoal. Toda escolha que é pautada no desejo do pai, ou que é pautada no desejo da mãe, ou que é pautada no desejo do tio, da tia, do vô e da avó, é uma escolha que vai trazer algumas consequências a médio e a longo prazo. Isso não tenha dúvida, né? Quando o aluno chega no ensino médio, os pais acham que ele já é independente, que ele já pode se virar, ou pensam, eu não sei sentar e estudar junto, explicar um conteúdo, eu só fiz o ensino fundamental, mas não é nesse sentido. É o sentido de acompanhar, é o sentido de ouvir esse jovem, ouvir as angústias, ouvir os sonhos, né? De ser apoio, de ser presença de família. Ter sempre uma opinião do pai e da mãe é sempre importante, porque tu vê o outro lado, né? Tu não vê só o teu lado, tu vê o outro lado. E, por exemplo, eu peço pro meu pai e pra minha mãe, é uma coisa. Agora, por exemplo, se eu pedir para um amigo, talvez o amigo pode ser que ele não te responda com clareza ou que não seja verdadeiro. E pai e mãe sempre vão ser verdadeiros, independente de qualquer coisa. Então, para mim, é muito importante a opinião do meu pai e da minha mãe. E, obviamente, sem nenhuma intenção por parte dos pais, na forma como eles construíram com a gente. Desde, por exemplo, a famosa pergunta, o que tu vai ser quando crescer? Às vezes vem dos pais, às vezes vem das pessoas, né? Porque alguns jovens me dizem assim, interessante, ainda não descobri o que eu quero fazer, mas é desde pequeno que eu escuto essa pergunta, o que tu vai ser quando crescer? É que essa pergunta tem muitos problemas. A primeira delas pressupõe que tu vai ser alguma coisa quando crescer, né? É o que tu vai ser quando crescer. Então, ela já não ajuda em absolutamente nada. E veja, né? A gente não fala mais em vocação. A gente fala sempre profissão, identidade profissional, escolha profissional. A gente não fala mais em vocacional, como se antigamente falávamos. Tipo, tu tava tão desorientado, fazendo as coisas no automático e reclamando da situação que tu tava, que tu não percebeu que tu poderia já estar exercendo a tua vocação naquele período. Porque a vocação não depende de tu ter escolhido a profissão certa.
Só que quando a pessoa se arrepende naquela época da vida, normalmente não é porque ela se arrepende de ter agido, de ter escolhido alguma profissão. Ela se arrepende de não ter sido quem ela deveria ser. Então, quando eu digo que é muito da envergadura pessoal de cada pessoa, é porque o trabalho submete as pessoas a diferentes condições. Condições de realização, mas também condições de frustração. E tanto em um cenário quanto em outro, na pior das hipóteses, a gente cresce. Porque tu só encontra a tua vocação quando tu presta atenção naquilo que tu tá fazendo, né? Aquilo que só tu pode fazer e não o que o grupo inteiro pode fazer. Sabe? Se perguntar o que eu quero pra mim, o que eu quero lá na frente, sabe? Como meta, como resultado. Eu boto muitas metas na minha vida. Eu, por exemplo, até tal idade eu tenho que alcançar isso, isso, isso. Então, nesse período eu vou fazer com que tudo isso ocorra, né, da melhor forma possível, para que eu tenha aquele resultado, sabe? E aí, então, essas pessoas, elas têm que pôr isso como meta, sabe? Eu quero tal coisa, tem que se perguntar. Não existe, sabe? Tu tem que te conhecer também. Quando o teu trabalho muda e transforma por menor ou maior grau a vida de alguma outra pessoa, eu acho que o sentido do trabalho é esse. O sentido do trabalho não é acordar segunda-feira e reclamar porque hoje eu tenho que trabalhar. O sentido do trabalho é acordar na segunda-feira e dizer assim, hoje eu tenho mais uma vida para transformar, eu tenho mais uma coisa para fazer, eu tenho mais um contexto para mudar, porque o trabalho muda cenários, muda a vida pessoal, muda a vida de quem está ao nosso redor. Então acho que primeiro o trabalho dignifica, depois o trabalho ensina. Esse lado de ser o único vai te dar o grande diferencial. E aí, por ser diferencial, tu vai acabar ganhando mais. Ou tu vai acabar vindo a renda que tu tanto espera. Eu acho que é ir atrás, é conhecer, é buscar. Acreditar em si. Então, se tem algo que dá para deixar para as pessoas e que pelo menos funciona muito bem na minha vida, é perceber o inconformismo como uma parte importante desse sucesso que tanto se fala, né?